Olá, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? Descansaram? Semana do saco cheio, deu pra gente descansar bastante, né? Agora vamos até o final do ano, trabalhando, estudando, para vocês estarem no segundo ano daqui a pouco, certo? Então vamos retomar, né, meus pequenos? Eu queria que vocês vissem os vídeos que eu tenho publicado para vocês. Alguns estão sem visualizações. Vou ficar de olho, tá, pequenos? Vocês precisam compreender toda essa matéria do primeiro ano para que no segundo a gente dê continuidade ao aprendizado. Por favor, assistam, tá bom? Este aqui também vocês precisam assistir muito, principalmente porque eu tenho 2 alertas para os cavalheiros. O ano está acabando, pequenos. E eu já pedi para vocês, antes da semana de saco cheio, que estudassem aquele tema de redação, né, que eu pedi para vocês, o desperdício de alimentos no Brasil, e produzissem para mim a redação para o dia 22 de outubro, agora, tá? Quarta-feira, 22 de outubro. Mandem para mim no meu e-mail, conforme nós combinamos desde o início da pandemia, desde o início dessas aulas remotas. Por favor, não se esqueçam. E hoje eu mandei para vocês no grupo de WhatsApp, evidentemente colocarei na plataforma do Plural e evidentemente serei insistente no grupo de WhatsApp para que vocês leiam a crônica que eu enviei para vocês, maravilhosa, e que é o trabalho do livro deste bimestre, valendo a nota do bimestre. Então eu vou mandar para vocês já o trabalho do livro para que a gente concretize essa nota e já vá finalizando. Tá rápido, né, meninada? Já é dia 29 de outubro quando vocês vão me entregar o trabalho do livro. Aí é o início de novembro, o último mês, e acaba o ano, tá bom? Então vocês não se esqueçam, dia 22 de outubro, agora quarta-feira, vocês me entregam a redação sobre o desperdício dos alimentos. São 2 aulas gravadas que eu deixei aqui para vocês saberem como responder corretamente a minha redação. E o trabalho sobre a crônica do Cisenando é para o dia 29 de outubro, na outra semana. Vamos com isso, né, meninada? Vamos trabalhar, vamos fechar essas notas e vamos sair mais sábios deste primeiro ano e começarmos um segundo ano, como passa rápido, hein, pequenos? Com o pé direito, tá bom? Vamos à aula. A aula de hoje, ela continua uma matéria que nós já estamos vendo, que é o romantismo. Nós vimos algumas escolas literárias, seu tio vive insistindo, mas eu preciso dessa ordem, viu, pequenininhos? O trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o barroco, o arcadismo e o romantismo. Essa é a matéria toda da literatura e arte do primeiro ano, tá bom? E eu queria que vocês fossem comigo nessa última apostila do ano, que no caso de vocês é a apostila 4, e vocês abrissem, por favor, na página 64, 65, 66. Vamos lá? Página 64, 65 e 66. Seu tio vinha dizendo que historicamente nós vimos e ouvimos a palavra liberdade várias vezes, né? Quando eu contei para vocês da Revolução Francesa, a gente viu liberdade, igualdade, fraternidade muito premente. E quando eu falei para vocês da história da vinda da família real brasileira para o Brasil em 1808, poucos anos depois, em 1822, Dom Pedro I libertou o Brasil. Percebe? As palavras liberdade, a palavra liberdade, né, muito em voga. E é isso, o romantismo é uma escola literária que se prima pela liberdade. Mas o que é liberdade na literatura, tio Fábio? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão não tem muita regra? Não tem muita regra. Os poetas, os escritores, eles preferem escrever de um modo que a gente vai chamar de subjetivo. Subjetivo viria da palavra sujeito, de um eu, né? É uma ideia muito própria. Cada poeta, cada escritor tem uma ideia própria de total liberdade de criação. Então quer dizer que essas histórias não vão seguir uma realidade, uma sequência lógica. Não. Eles vão falar de coisas muito malucas, às vezes, bem malucas. As histórias são muito próximas do que a gente poderia chamar daqueles filmes da Disney, sabe? Princesas, príncipes, castelos, heróis.
cavaleiros andantes nos seus cavalos, salvando suas princesas. Aquelas histórias dramáticas e sentimentais. Muito sentimentalismo, muito sentimentalismo. A gente vai ver que eles gostam dos exageros. E quando esses exageros são relativos aos personagens, nós teremos personagens que a gente chama de maniqueístas, né? Personagem maniqueísta é aquele que ou é bom ou é mal, né? Porque maniqueísmo, essa palavra é boa de você guardar, é aquilo que define o mundo apenas por dois lados. Então, uma pessoa, ela é boa ou ela é ruim. Não pode ser mais ou menos, sabe? Não pode ter qualidades e defeitos. Não, no romantismo não tem muito isso, não. No romantismo, a moça, quando é bonita. Quando ela é boa. O moço, quando é bonito, nossa, Brad Pitt tá perdendo. E quando ele é bom, mas ele é bom mesmo. Ele é chamado de herói. E a menina é chamada de heroína. Não são nem pessoas, não são nem humanos. São sobre-humanos. Eu posso fazer isso? Posso, eu tenho liberdade de expressão. Compreende? Então, a liberdade de expressão virá muito desta maneira na literatura. E na poesia, tio? Na poesia a gente não vai ficar se preocupando com soneto, não. Sabe, soneto com decassílabo, com rimas rigorosas. Não, deixa um pouco de lado essa necessidade de ser tão objetivo. Sejamos mais subjetivos. Então é isso, a gente vai ver isso, né? Uma postura que a gente vai chamar de subjetiva. A gente vai ver muito sentimentalismo. A gente vai ver uma natureza tão elogiada quanto as pessoas, quanto as personagens. Então essa natureza também ela é grandiosa, um exagero de maravilhosa e sempre grandiosa. É mesmo? É. Vamos dar uma olhada num poema que tem aqui? Olha lá, na página 65. Nós temos para o texto segundo, para o exercício que a gente vai responder, exercício primeiro. Nós temos uma imagem, um quadro belíssimo, romântico, chamado Passagem do Monte de São Gotardo, de William Turner. Tem um filme chamado Turner, que conta a história desse grande pintor romântico chamado Turner, William Turner. Se quiserem ver, Netflix, eu acho que tem, bem legal. Mas olha que quadro fantástico, né? A grandeza da natureza, as rochas, as águas, o céu, parece que está tudo rebelde, agressivo, o sentimento que a natureza exalta. E o texto segundo, que é um poema do Castro Alves, vem falar exatamente disso, né? Da grandeza da natureza. Dá uma olhadinha nisso. Às vezes o pastor, subindo aos Alpes, lança aos abismos a canção tremente. Responde embaixo o precipício enorme, responde em cima o firmamento ingente. Poeta, a voz do pegureiro errante em ti vibrando se alteou, cresceu, tua alma é funda, como é fundo o pego. Teu gênio é alto, como é alto o céu. Nossa, que exagero, tio Fábio. Tá vendo? Parece que o sujeito fala algo no abismo e vem aquele eco para ele. E o céu emana a voz que foi dita. Então há um exagero. Como é que eu vejo que tem exagero aqui? Meninada, dá uma olhada no texto, a quantidade de pontos de exclamação que nós temos, a quantidade de reticências que nós temos, né? É tudo que eu falo para vocês. Na redação vocês não ponham exclamações, não ponham reticências, porque quando a gente vai fazer uma dissertação, a gente não pode colocar subjetividade nem sentimentalismo, né? A gente vai colocar ali, na verdade, um texto informativo. Aqui na literatura romântica, a gente quer exagero, a gente quer sentimentalismo, a natureza grandiosa, que nem diz aqui o texto, né? A paisagem imensa e o lirismo do poeta. O que é lirismo mesmo? Um eu mostrando suas sensações e seus sentimentos. Eu acho fantástico, né? E eles são muito radicais. Então, quando eles querem lidar com a questão da subjetividade, o oposto à objetividade fica longe. Muito obrigado, eu não quero. Então, a gente vai opor muito o sentimento e a razão, tá? Sentimento é o que me interessa, a razão não, vamos pensar não. Vamos só sentir, vamos viver. Drama, eles adoram os românticos. E o que mais eu queria que vocês vissem aqui? Eles vão fugir às regras clássicas, né? Eles vão trazer essa liberdade de expressão muito grande, deixando de lado um pouco as regras clássicas. Pode me dar mais um exemplo? Posso. Vamos ver aqui o exercício 2, o texto primeiro do exercício 2, que está falando de algo muito, muito válido à época.
É de um poeta chamado Casimiro de Abreu, e o Casimiro de Abreu, ele precisava, junto com outros escritores e poetas brasileiros, exaltar a beleza do Brasil, da terra brasileira. Afinal, agora nós somos independentes, nós precisamos de algo chamado nacionalismo, a valorização das questões nacionais. Vamos fazer isso? Vamos. E aqui ele faz um poema belíssimo em que ele fala da saudade do Brasil, né? Coisa linda e tal. Então, vamos ler? É lá, texto primeiro, para a questão 2, na página 65. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, que seja já. Não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor. Dá-me de novo os gozos do meu lar. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Tá vendo a quantidade de pontos de exclamação, né? Que exagero, né? Quero ouvir cantar o sabiá, não me mate agora. Tem isso, essa natureza exuberante, um eu falando dos seus sentimentos, falando desse nacionalismo, dessa grandeza brasileira, desse amor à pátria, que saudade que eu tenho da minha infância, da minha pátria, do meu lugar onde tinha sabiá, tinha palmeira, né? Exagerados os cavalheiros, mas é bonito. Tem quem goste, né, pequenininhos? Seu tio não é muito fã, né? Vocês estão percebendo uma certa ironia? Não sei se eu sou muito fã desse tipo de poesia, mas tá lindo, né? Vamos tocar adiante e achar lindo. E o seu tio queria dizer para vocês o seguinte: nós vamos ficar então, para a aula ficar bem prática, com 3 observações com relação à poesia romântica brasileira. Ela vai se valer do individualismo. Lembra que eu falei para vocês das questões do eu lírico? Eu, a subjetividade, é o que eu penso. Então, indivíduo. Não estou muito preocupado com a sociedade, não. Quero ver o meu sentimento, o que estou sentindo. Individualismo, guarde. Nós temos também o nacionalismo, a exaltação das coisas do Brasil, e nós temos a liberdade. Nós não queremos mais ficar presos àquelas questões objetivas e técnicas e clichês de arcadismo. Não, vamos ter liberdade total de expressão. E também vamos brigar por outras liberdades. Estão lembrados que em 1800 e borogodó, nós éramos um país que tínhamos escravos? Pois é, eles vão brigar contra a escravidão. Liberdade total. Pegamos? Então guardem, por favor, pequenininhos, individualismo, nacionalismo e liberdade. Até a próxima aula.